Tem uma imagem que volta para muita gente quase sem pedir licença. Fim de tarde, luz dourada batendo no muro, chinelo largado num canto, alguém gritando o nome de alguém da calçada e a infância acontecendo ali, no meio da rua, no quintal, na praça, sem cenário montado. Era só ter espaço, um grupo mais ou menos animado e aquela disposição meio inesgotável de inventar regra, mudar regra e ainda assim todo mundo entender. Eu acho bonito isso, porque essas brincadeiras que marcaram gerações do Brasil carregam uma simplicidade que não era pobreza de experiência, muito pelo contrário, era riqueza de presença, era corpo, voz, corrida, risada, pequena discussão sobre quem foi pego ou não foi pego e pronto, a tarde já estava ganha. Pega-pega, por exemplo, parece a coisa mais básica do mundo. E talvez seja justamente por isso que seja tão genial. Uma pessoa corre atrás, as outras escapam, mas no meio disso tem estratégia, tem fôlego, tem aliança improvisada, tem aquela curva feita no último segundo, como se a criança virasse atleta olímpica por 3 metros. E tinha também o drama, né? Não valeu, você me pegou na roupa! Essa frase atravessou décadas. Já o esconde-esconde era quase uma aula de imaginação aplicada, porque não bastava se esconder, tinha que escolher o lugar perfeito. Atrás da cortina, do portão, do carro parado, encostado no tanque do quintal, espremido entre vaso e parede como se ninguém fosse reparar. E o coração? O coração batia tão alto que parecia denunciar o esconderijo sozinho. O mais bonito é que ali havia suspense, silêncio, expectativa e, ao mesmo tempo, uma confiança no jogo coletivo. Todo mundo sabia esperar sua vez, contar até um número combinado, respeitar aquele pequeno ritual. A amarelinha, por sua vez, transformava o chão em mapa. Bastava um giz ou um pedaço de tijolo e, de repente, o cimento virava percurso, desafio, quase uma aventura geométrica. Um pé só. Depois 2, equilíbrio, concentração, a pedrinha lançada com cuidado. É engraçado como uma sequência de quadrados podia exigir tanta precisão e, ao mesmo tempo, parecer tão leve. E pular corda tinha esse mesmo encanto de pegar algo simples e transformar em música do corpo. 1, 2, 3, entra, sai, acelera, erra, volta. Às vezes era sozinho, às vezes em grupo. E quando tinha cantiga junto, então virava coreografia espontânea. O que me toca nessas lembranças é que essas brincadeiras juntavam 3 coisas que hoje a gente costuma separar demais: movimento, imaginação e convivência. Não era só correr por correr, não era só gastar energia, era inventar mundo com os outros, era aprender no susto do improviso, no combinado feito em 2 segundos, na frustração pequena de perder e na alegria enorme de continuar mesmo assim. Talvez por isso tanta gente fale dessas cenas com um sorriso meio imediato. Não é só saudade de uma época, é saudade de um jeito de estar junto. E tem uma outra camada dessa memória que eu adoro: os brinquedos e jogos que cabiam na mão, no bolso, numa sacolinha, ou até eram feitos em casa sem grande cerimônia. Coisas simples, baratas, às vezes meio tortinhas, mas cheias de personalidade. A bolinha de gude, por exemplo, tinha um fascínio quase hipnótico. Aquelas esferas pequenas, brilhando no sol, pareciam joias de criança. E havia toda uma ciência prática ali. Mirar, calcular força, escolher o ângulo, entender o terreno, de terra, cimento ou areia. Eu falo ciência e já me acho exagerado, mas quem já tentou acertar uma bolinha difícil sabe que existia técnica sim. O peão era outro pequeno milagre. Você enrolava a corda, preparava o movimento, lançava e por alguns segundos aquele objeto girando no chão concentrava a atenção de todo mundo. Tinha um silêncio respeitoso antes do "olha, olha, olha!" E aí vinha a admiração. Não era só brincar, era dominar um gesto. Tinha erro, tentativa, repetição, até o corpo aprender. A peteca também carregava isso. Coordenação, ritmo, persistência. Um tapa aqui, outro ali, não deixar cair. Parece simples quando alguém habilidoso faz, mas a graça está justamente nessa mistura de leveza e desafio. Cinco Marias me encanta de um jeito especial, porque mostra como a diversão pode nascer de quase nada. Pequenas peças, muitas vezes bem modestas, e pronto. Surge um jogo de atenção, agilidade e memória das etapas. Você joga uma, pega outra, recolhe, organiza o tempo das mãos. É bonito porque exige presença total. E Passanel,
Passanel já vai por outro caminho. Menos destreza física, talvez, mas muito de leitura do outro, cara de paisagem, blefe infantil. Quem está com o anel? Quem fingiu melhor? Quem entregou no olhar? É quase teatro de bolso. O mais forte nisso tudo é perceber que materiais baratos ou feitos em casa não diminuíam a experiência. Pelo contrário, muitas vezes ampliavam. Porque quando o brinquedo não vinha totalmente pronto, a imaginação completava o resto. E isso criava uma relação mais ativa com o brincar. A criança não era só usuária da diversão, ela ajudava a construir a diversão. Ajustava a regra, adaptava o objeto, combinava o formato. Era uma criatividade coletiva, uma inteligência de grupo. E quase tudo passava pela tradição oral. Ninguém precisava de um manual bonito ou tutorial detalhado. Alguém mais velho ensinava, um primo corrigia, um vizinho mostrava o jeito certo, que às vezes nem era o certo universal, era o certo daquela rua, daquela turma, daquele bairro. Aqui a gente faz assim. Essa frase sustentou muita infância brasileira. E eu acho isso maravilhoso, porque mostra como o brincar também era uma herança viva. Não vinha empacotado, vinha contado, demonstrado, repetido, reinventado. Cada criança aprendia jogando e, sem perceber, virava guardiã de uma pequena tradição. Se nas brincadeiras de habilidade havia esse capricho do gesto, nas brincadeiras de roda e de grupo tinha uma coisa muito poderosa que era o coro, a presença coletiva, a sensação de pertencer. Ciranda, por exemplo, tem algo de muito bonito porque junta voz e movimento num mesmo círculo. Não importa se era no pátio, no quintal ou na escola. De mãos dadas, as crianças criavam um centro comum. E eu gosto dessa imagem do círculo porque ela diz muito. Ninguém está exatamente na frente de ninguém. Todo mundo sustenta a brincadeira junto. Correcutia trazia outra energia, mais esperta, mais travessa. Tinha expectativa, surpresa, aquela tensão boa de perceber se o objeto ficou atrás de você e a corrida começava. É um jogo que mistura cantiga, atenção e disparada repentina. E telefone sem fio? Bom, telefone sem fio é quase uma metáfora da vida humana, né? A mensagem sai de um jeito, atravessa um monte de ouvidos e chega completamente transformada. O engraçado é que o erro faz parte da graça. Ninguém está jogando para manter a frase perfeita, está jogando para viver aquele momento em que a confusão vira risada compartilhada. Já o cabo de guerra traz uma força mais explícita, mas ainda assim profundamente coletiva. Não adianta ter uma pessoa fortíssima se o grupo não encontra ritmo, apoio, coordenação. É daquelas brincadeiras que mostram no corpo que estar junto não é só estar do lado. É puxar na mesma hora, sentir o peso, ajustar o passo. E isso vale para tanta coisa fora da brincadeira que eu quase entro numa filosofia de quintal aqui. Mas talvez seja isso mesmo. Brincando, a gente ensaiava a convivência. Uma coisa linda no Brasil é que o país inteiro foi adaptando essas brincadeiras com nomes, versos e costumes diferentes. Às vezes, a estrutura era parecida, mas a cantiga mudava. Em outro lugar, a regra tinha um detalhe novo. Numa cidade era de um jeito, noutra ganhava outro nome, outro ritmo, outra entonação. E isso não enfraquece a tradição, isso enriquece. Mostra que brincar também é cultura viva, circulando de boca em boca, de família em família, de região em região. Talvez por isso valha tanto a pena resgatar essas experiências com as crianças de hoje. No quintal, na escola, numa tarde em família, numa pracinha qualquer. Não como quem quer congelar o tempo ou fingir que tudo antes era melhor. Eu nem acho que seja isso. É mais como abrir espaço para um tipo de encontro que continua fazendo sentido. Corpo em movimento, regra combinada na hora, risada coletiva, imaginação correndo solta. Ensinar uma ciranda, puxar um corre-cotia, testar um telefone sem fio, organizar um cabo de guerra. Tudo isso pode parecer pequeno, mas às vezes é nessas coisas pequenas que a memória cria raiz. E no fim, quando uma criança aprende uma brincadeira antiga e devolve aquilo com o entusiasmo novinho dela, acontece uma coisa bonita demais. O passado não fica parado. Ele brinca de novo. E eu acho que é por aí que a gente segue, levando essas rodas, essas corridas, essas cantigas um pouquinho adiante, como quem passa adiante um segredo bom.